você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 43. Lembre-se que todo sábado às 10 da manhã nós temos um novo episódio que vai ao ar. E se você ainda não nos segue no Instagram, segue lá o @Vivi e Aprendi Podcast, porque lá tem os cortes dos melhores momentos de cada episódio. Bom, quem está aqui comigo é o Rafael Costa da Silva. O Rafael é uma daquelas histórias que representa muitas pessoas e que muitas vezes essas pessoas não têm coragem de se expor e de falar sobre a sua história, a sua origem, as dificuldades que passou. Então eu vou apresentar para vocês entenderem um pouquinho desse contexto e a gente começar essa conversa. O Rafael, ele é casado com a Jéssica, pai da Maria Laura e da Maria Alice, né? Ele é técnico em segurança do trabalho, ele é coordenador de RH, gestor de logística, tem pós em qualidade de vida e saúde, pós em neuropsicologia e ele está cursando o 9º período em engenharia de produção. Ele é empresário, ele tem uma empresa de gestão em saúde e segurança do trabalho, trabalha no RH de uma empresa também, então bem ativo. Tem 2 trabalhos, é empreendedor, tá aí Eu tô indo pra uma. então, tá aí na lida, né? E a história do Rafael começou lá em São Paulo, onde ele nasceu e tem 2 irmãos. Foi, criado por pela mãe sozinha, né, Isso. não teve o Vou. pai presente e o avô. A história dele já começou complexa desde o nascimento dele, porque a mãe teve um parto prematuro, porque sofreu um assalto no ônibus, então já começou turbulento lá, né, quando ele nasceu. Ficou 4 anos em São Paulo, aí a mãe decidiu ir para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro tinha 2 tias muito presentes na tua vida. Não, ela Em tu era de São Paulo. São Paulo. Aí tu foi para o Rio, e lá no Rio foi quando começaram a surgir situações extremas de dificuldade financeira. Então, Rafael, conta um pouquinho dessa tua vivência lá, o que aconteceu nessa tua história, pra gente entender, eh, onde você chegou, tudo que você enfrentou, as situações de vulnerabilidade, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, assim, que foi tão marcante na tua história, que justifica muito de você estar aqui hoje? Isso. Então, assim, gente, boa tarde. Sou o Rafael Costa. Nunca imaginaria que eu iria estar contando um pouco da minha história. Sei que a minha história ela tem bastante acesso a muitas pessoas que passaram pelas mesmas situações do que eu. Algumas não conseguem enfrentar esses problemas devido aos traumas, porque tem que ter muita fé por aquilo que você passou, vivenciou, pelos traumas que foram vivenciados na vida e ter que colocar de lado. Então, vamos lá. Morei em São Paulo 4 anos com as minhas tias, né? Uma das minhas tias na época, tia Célia, ela não tinha minha prima Camila, então eu morava com ela e com o meu tio Varisto, que até então eles não tinham filhos. E durante a semana eu fazia atividades escolares, ia para a escola, muito bem tratado, tinha de tudo com as minhas tias. E no final de semana, a minha recreação era para casa da minha tia Eliana, onde que tinham meus 3 primos, e ali eu brincava como qualquer outra criança, me divertia ali, era meu happy hour, né, com meus primos. E durante a semana, com a minha tia Célia, era um pouco mais rigoroso, mais severo ali, né, tratando na vara e tal. Mas graças a Deus pelas minhas 2 tias, porque se não fossem elas, talvez eu nem estaria aqui. Tudo aquilo que ela semeou na minha vida na infância, boa educação, a boa instrução, limite, respeito, ética, respeitar os adultos e tal, talvez eu não estaria aqui. Mas como criança que morava longe da sua mãe, queria estar perto da tua mãe. Muitas das vezes eu acordava de madrugada ou ia para a escolinha, tinha atividades escolares do Dia das Mães e meus colegas falavam: "Cadê tua mãe?" e tal, e aquilo me deixava triste. E quando eu ia visitar minha mãe, estar com ela, eu falava: "Ô tio, eu quero ficar com a minha mãe." E com isso eu fui morar ali no Rio de Janeiro, né, depois de 4 anos em São Paulo. O legal de São Paulo, onde que eu morava, era em Taubaté, e era próximo do sítio do Pica-Pau Amarelo. E aqueles personagens que eu via na televisão, eu tive acesso a todos eles no sítio do Pica-Pau Amarelo, no Monteiro Lobato. Isso é uma infância que essa memória nunca vai sair da minha cabeça, da minha vida.
Então eu fui morar no Rio com a minha mãe, né, só para vocês entenderem, quando eu morava em São Paulo, eu nem eu sabia o que era carnaval. A minha tia, minhas tias me privavam dessa sexualidade imoral, dessas coisas impuras, que pudesse me trazer traumas ruins como criança. Certo, eu fui morar no Rio de Janeiro com a minha mãe, né, ali no primeiro ano, né, as coisas estavam indo de boa, nada além do normal, e começamos depois de um certo período passar por momentos difíceis financeiramente, né, esses momentos difíceis, faltar coisa dentro de casa, faltar um biscoito, faltar um lanche, faltar alguma coisa, e isso começou a interferir na nossa vida. As minhas tias encaminhavam dinheiro via Sedex, via correio, que nunca chegava até a gente. Pela falta de dinheiro, viemos a ficar sem energia, sem água durante um ano. Não sei, só sei que o tempo era muito longo, mais de um ano. Que até que nós tínhamos que ir na casa dos vizinhos para poder pegar, encher balde, encher garrafinha d'água para poder tomar banho. Eu, como criança, de um lado eu via como algo triste porque não tinha um chuveiro e como legal porque a gente reinventa, a criança reinventa. Encontra a brincadeira onde não existe. E é a falta de energia. Às vezes tínhamos que os vizinhos doavam vela para a gente poder ligar, para poder acender, para poder passar a noite, fazer as coisas dentro de casa. Quantas das vezes minha mãe ia para casa da vizinha para trazer um prato de comida para a gente poder comer. Tem uma memória que eu nunca vou me esquecer, que nós só tínhamos um arroz e um feijão, um arroz e ovo. Minha mãe e meu avô deixaram de comer para que eu e meu irmão pudéssemos comer. Se eu começar a chorar aqui, é porque são os fatos que ainda tá dentro de mim, mas eu superei tudo isso. Mas são memórias que eu posso dizer são memórias boas que me fizeram ser quem eu sou. Nunca desistir da minha vida, nunca parar de lutar, sempre incentivar as pessoas que nós podemos conquistar as nossas coisas, porque nós estamos vivos. E minha mãe falou assim: "Filho, ó, come a comidinha aí, só tem o arroz e um ovinho, você divide com o teu irmão". Eu: "Tá, comi". E aí quando eu vi minha mãe e meu avô não estavam comendo, porque não tinha mais o que a gente comer. Aí meu avô teve uma sacada, né, uma ideia na cabeça de irmos para o Ceasa. Como aqui em Santa Catarina tem o Ceasa, "Vamos lá no Ceasa, lá tem coisa pra gente poder caçar, procurar, né". Não sei se tem pra como colocar foto aqui. Então, como criança, esse aqui era o Ceasa da época. Hoje tem as caçambas, mas na época era tudo jogado no chão. E nisso a gente tinha que entrar muitas das vezes nessas caçambas. Uma das vezes, só pra vocês terem uma ideia, tinha não sei o que dentro da caçamba, meu avô falou assim, só que tinha rato, né? Dentro junto tinha rato. Meu avô falou assim: "Meu filho, vai lá e pega aquilo ali que tá bom". Aí meu outro irmão, que é o Renato, falou assim: "Não, vô, tá cheio de rato, pode contaminar a gente, pode morder e tal". Ele: "Não quero saber", foi e empurrou meu irmão, e além de me empurrar, empurrou meu irmão. E nisso meu irmão ele furou o pé no prego. Então assim, meu avô ele era daquela pessoa antiga, mas um pouco severa, né, meio bruta, né, que ele não via dor nos lugares difíceis, ele plantava para poder colher. Então, assim, quando eu vejo essa figura dessa criança aqui, eu me vejo aqui. Tanto eu como o meu irmão, a gente tem que procurar coisas boas aqui na lixeira, aqui na caçamba, para poder levar para casa. E, às vezes, aquele pessoal que era chamado de burro de carga, né, que são o pessoal que puxa carrinho, eles nos viam nossas condições de vida, a gente como criança ali que não deveria estar ali, eles tiravam do carrinho e falavam assim: "Toma aqui para vocês poderem ir embora para casa e tal", para não ficarem aí se humilhando, se passando por essa situação. A gente passava até por esse momento graças a Deus que essas pessoas se compadecia da gente. Isso aqui foi uma situação ruim, porque quando a gente saía daqui tínhamos que ir para a escola. Aí os nossos coleguinhas de escola falavam assim: "Você está cheirando a podre, a lixo, onde que você estava? Na lixeira?". E a gente como criança tinha que tanto eu, meu irmão, tínhamos que filtrar aquela informação e tocar a vida, né. E o legal também é que as tias da escola, sabendo a nossa situação, quando nós íamos almoçar, elas permitiam a gente comer uma, 2, 3 vezes, enquanto a gente enchesse nossa barriguinha, porque a gente não tinha o que comer.
Agradeço essas tias merendeiras, as tias da escola. Desculpa até falar tia, mas essa é a visão que eu tenho delas, que foram realmente tias na nossa vida, que deixava a gente comer uma, 2, 3 vezes. Outras crianças, elas nem fazia questão de comer 2 vezes, porque já ia embora, mas a gente ficava ali comendo 2, 3 até encher a barriga. E a gente, na nossa situação de vida. Aí vocês perguntam: "Ah, mas onde que estavam as suas tias?" Elas, como eu falei no início, ela mandava um dinheiro, mas o dinheiro nunca chegava até a gente via correio. Não, a gente não tinha, meu avô não tinha conta bancária, não tinha nada. Às vezes minha mãe, para poder fazer uma ligação, a cobrar para minhas tias em São Paulo, que elas tinham um telefone de casa, né, naquela época só tinha telefone, quem tivesse um poderzinho aquisitivo um pouco melhor, aí minha mãe falava: "Ó, o dinheiro não chegou". Passou 15, 20, 30 dias, quantos meses, o dinheiro nunca chegou. E aquela nossa situação ia se pendurando, né. Teve um período da minha também que a minha mãe, ela fazia bonequinho de neve em época de Natal, de algodão, né, as bonequinhos de neve. Ela falava assim: "Meu filho, vai lá vender esses bonequinhos pra gente arrumar dinheiro". Eu vendia ele por 10 centavos, 20 centavos, 15 centavos, e ia sair pela rua pra poder vender. Aí meu lema falava assim, eu cheguei, olhei para o céu, eu falei assim: "Deus, o que que eu vou fazer? Não sei, eu nunca passei por isso". Aí Deus colocou algo no meu coração: "Compra que isso vai trazer sorte na sua casa, felicidade". E a felicidade que faltava na minha casa, como criança. Aí ali o pessoal comprava todos os bonequinhos, né, onde eu ia, e eu voltava com um dinheirinho pra casa e minha mãe falava assim: "Ó, meu filho, tu conseguiu vender?" Eu não digo que eu vendi, eu falo que Deus providenciou tudo. Então assim, chegou alguns períodos lá no Ceasa, desculpa assim gente, porque a memória, elas vão e vão. Quando meu avô, a gente enchia as sacolas de lugares que a gente pegava, meu avô me deixava em determinado ponto, e ia sair junto com meu irmão para poder ver se arranjava outra coisa. E teve uma dessas vezes que, quando meu avô voltou, não tinha sacola nenhuma, porque eu fui furtado, fui roubado ali. Veio uma pessoa adulta e levou o pouco que a gente tinha para levar para casa. Aquele lugar era o inferno para mim como criança, para mim como criança, e para o meu irmão. Meu irmão até hoje ele tem trauma. E eu cheguei, eu olhei para o céu e falei assim: "Deus, até quando a gente vai vir aqui? Quando isso vai passar na nossa vida?" Os meus bonequinhos, né, diferentes de São Paulo, eu tinha bonequinho pra caramba, mas como criança eu quebrava tudo. Mas quando a gente não tinha mais dinheiro pra comprar boneco nem nada disso, meu bonequinho era o caroço de mamão que eu conseguia tirar da frutinha e da melancia, quando a gente conseguia pegar uma melancia boa. E quando isso, meu avô ia fazer as voltas, pegava o bonequinho maior, o carocinho da melancia que era maior, fazia daquele carocinho de melancia o vilão e o carocinho do mamão o super-herói. E ali minha imaginação saía daquele lugar horrível para entrar em outro lugar onde eu pudesse fugir, me isolar do resto do mundo. Rafael, como que foi a saída dessa situação, assim? Como que foi o momento que vocês mudaram de vida? O meu avô, ele tinha uma ação na Eletrobras, porque ele trabalhou na Eletrobras e na época da CLT ele não se fichou, não se registrou. O diretor da empresa queria que ele se registrasse, o diretor veio a falecer e ficou por mais de 15, 20 anos na justiça até se ter o desdobramento. Aí, quando teve ali o resultado do juiz, e só para vocês terem ideia, o meu avô, ele ganhou a ação trabalhista pelo fato histórico, que o juiz falou que não queria dar a causa ganha e tal, ali o júri, e o meu avô falou assim: "O excelentíssimo", ele tomou à frente do advogado, isso que eu fiquei sabendo depois, já tinha quase uns 14 anos, mas isso se consolidou mais ainda na minha cabeça hoje. Ele falou assim: "Meu excelente, meritíssimo, o senhor é novo. Antes desses documentos todos existirem aí na mesa de vocês, antigamente o contrato de trabalho era feito da seguinte maneira: nós apertávamos a mão do empregador, cuspia na mão do um do outro,
No caso, eu cuspia na minha, ele cuspia na dele, e apertava na mão. Esse era o nosso elo de contrato. A nossa palavra vale mais do que um papel escrito. Sim, realmente o diretor queria que eu assinasse a carteira, só que a minha palavra vale mais do que isso aí, porque isso aqui se apaga, mas a minha palavra não vai se apagar. Esse é o nosso fator da época. E ali o júri avaliou a questão histórica, que realmente foi antes da CLT, e ele deu a causa ganha pro meu avô. E ali meu avô teve a causa ganha, recebeu um bom dinheiro e começou a melhorar ali a vida quando eu comecei a ter os 14 anos de idade. Mas antes disso, quando nós estávamos lá naquela situação do Ceasa, meu avô falava assim: isso tudo é uma fase, meu filho. Hoje vocês estão aqui, mas isso tudo vai passar. Nem sempre foi assim. Então, e nessa questão toda, quando a gente passava por essa situação difícil, nós tivemos proposta dos bandidos para ser aviãozinho, entregar um malotezinho ali, tanto eu quanto meu irmão. Mas vou sempre dizer algo pra gente: a gente podemos passar dificuldades na vida, momentos ruins, ter que pegar comida no lixo. Mas eu quero que vocês entendam que vocês podem conquistar tudo. Não vão para a vida fácil da bandidagem, da malandragem. Vocês sejam homens de valor, sejam pessoas de caráter, porque tudo isso é uma fase. E, Rafael, e como que essas histórias, essas dificuldades que você passou, como que elas impactaram na pessoa que você é hoje? Uma pessoa corajosa. Eu só vou abrir um gancho aqui, posso abrir só mais aspasinhas, que aí é uma outra memória que tem. E nisso tudo, dessa miséria que nós estávamos passando, vivenciando, que aproximadamente durou uns 5, quase 6 anos ali, ou acredito até mais. A minha mãe teve câncer também. Em 98 ela foi diagnosticada com câncer. Assim que minha irmã nasceu, ela foi diagnosticada com câncer. E ela teve que tirar uma parte do seio ali. E ela ficou internada no Hospital dos Servidores, lá do Rio. E eu lembro que a minha tia Célia, ela veio, ficou 1 mês, 2 meses no Rio e teve que voltar para São Paulo. E nessa ida, eu só via minha mãe lá do quarto, lá do 20º andar do hospital, que eu não podia subir como criança, e eu tendo que acenar pra minha mãe, estando lá, fazendo tratamento. E depois que ela foi liberada para ir para casa, ela tinha que comprar um remédio para estar tomando em comprimido, um por dia, que custava na época R$ 300, e a gente nem tinha para isso. Aí, enfim, minha mãe conseguiu uma liberação lá do SUS, né, lá do hospital, para poder liberar o remédio para ela, que ela não tinha condições, não tínhamos condições. E para pegar esse remédio, eu tinha que ir todo mês para poder pegar essa carteirinha com 30 unidades. Nós não tínhamos nem dinheiro de passagem para poder ir pegar o remédio. Eu ali em 98, eu acho que eu estava com 10 anos. 10 anos que eu estava. E eu tinha que ir para os servidores, para o centro do Rio de Janeiro, que já era perigoso, para poder pegar esse remédio para minha mãe. Só a ida era quase 2 horas de viagem. A volta era quase 3, dependendo do trânsito. E minha mãe dizia o seguinte: filho, fica bem perto do motorista e do trocador. Porque se alguém tentar fazer alguma coisa contigo, eles vão não permitir. E eu ia porque eu conseguia passar debaixo da catraca, debaixo da roleta. E meu irmão não podia, porque ele já tinha uma idadezinha e ele não podia passar. E eu era o único que conseguia fazer isso. E isso foi durante um bom tempo. Aí depois minha mãe teve um segundo câncer, que eu acredito que foi em 2001 ali, por ali, volta de 2001. Aí ela fez a reconstituição dos seios. Ali em 2004 ela também teve um outro câncer, e eu acredito que o último foi em 2007 para 2008. Aí já estava já mais tranquilo. Mas o que eu lembro da minha mãe no primeiro câncer, às vezes as pessoas falam assim: ah, é fácil. Eu nunca vi minha mãe chorar diante de mim, nem do meu irmão. Ela só diz assim: meu filho, isso é tudo fase pra gente, é tudo, tudo.
mas ela não derramava uma lágrima sequer. Ela vinha, abraçava a gente, acho que ela tirava a força da gente pra viver. Eu nunca chorei diante da minha mãe, porque eu sempre busquei ser forte diante dela. Até como homem agora adulto, quando ela conta alguma coisa, até que agora minha irmã também tá enfrentando câncer, minha irmã, ela conta. Eu não choro, porque eu quero que minha mãe veja que eu tô forte, dando força pra ela. Porque se eu chorar aqui, ela vai chorar lá e minha irmã vai ficar mais triste. Então eu procuro não chorar. E tô chorando aqui porque realmente minha mãe tirou força de onde ela não tinha dinheiro, que não tinha nem para fazer tratamento adequado. A força dela, acredito que foi de Deus, foi da gente, foi da família, do meu avô. Agora minha irmã tá enfrentando câncer, tá com 27 anos. Minha irmã que eu peguei no colo. E às vezes quando eu faço videoconferência, a minha mãe fala, eu converso com ela, mas eu procuro não me emocionar, não chorar, às vezes nem tocar no assunto, porque senão eu posso chorar. E eu não quero que minha mãe veja eu chorando. Rafael, de tantas dores, vulnerabilidades que você passou, né, tem outras tantas partes dessa história que você ainda nem contou, né, que foram pressões realmente gigantescas para uma criança, para a cabeça de uma criança, e que te moldaram como pessoa. Quando tu foi amadurecendo, tu foi crescendo, conquistando tuas próprias coisas, né, hoje você mora em Santa Catarina, hoje você mora numa cidade, você tem uma empresa, trabalha em outro emprego também, é um batalhador, né, e chegou até aqui, tem a sua própria família. Então, muitas pessoas devem estar se perguntando assim, né: "Nossa, como ele conseguiu não ter, eh, se entregado para coisas que poderiam caminhos que poderiam ter te trazido bens materiais mais fáceis, caminhos, como você mesmo disse, que surgiram oportunidades para você seguir". A que você atribui isso, de você ter conseguido se manter no caminho do bem, assim? Primeiro a Deus, o meu avô, que não tá mais aqui. Meu avô foi meu pai, foi minha mãe também foi minha mãe, mas ele às vezes minha mãe era um pouquinho mais tranquila, mas ele era aquela pessoa que era mais severo. E meu avô, ele nunca disse pra mim: "Meu filho, eu te amo", mas a atitude dele falava mais do que as próprias palavras dele. Às vezes, as palavras ásperas dele, eu como criança, até como adolescente e jovem, que ele veio a falecer em 2012, eu não compreendia, mas eu via o tanto amor que ele tinha na vida. Eu posso falar que eu sou um dos poucos netos que antes dele falecer ali, faltando uns 2 anos para ele falecer, eu comecei a dormir na cama junto com ele. Ou seja, da minha cama para dormir com ele. Aí meu irmão falava assim: "Ah, tá com medo de dormir no escuro". Eu: "Não, eu só quero sentir o amor do meu avô". Dizer que eu gosto de estar com ele. A minha mãe, as minhas tias, que foram minhas mães também, porque se tudo aquilo que ela implantou na minha infância, na minha como criança ali, respeitar os mais velhos, respeitar os adultos, respeitar onde os lugares que eu estou, entrar nos lugares somente se eu for convidado, não ser aquela pessoa que sai entrando, né, ter limites. As minhas tias, elas me ensinaram bastante sobre isso. Eu tô te perguntando isso porque, eh, eu sou mãe também, e tenho muitos amigos com os filhos e percebo muito, assim, na sociedade como um todo, muitas famílias perdendo seus filhos do controle, não conseguindo manter os seus filhos dentro dos seus valores familiares, dentro daquilo que acreditam, e perdem os seus filhos para coisas ruins da sociedade. Como que vocês, como uma família completamente vulnerável numa situação extrema, é difícil a gente ver pessoas assim aqui, nessa situação tão extrema de vulnerabilidade.
conseguiram se manter unidos e coesos e formaram pessoas que se tornaram bons cidadãos. Como que você transmite isso e você emprega isso hoje com as tuas filhas? Amor, amor. Acho que é amor com ação. Fala um pouco mais sobre isso na prática, assim. Quem ama, cuida. Eu não vou dar tudo para minhas filhas de mão beijadas. Jamais vou ensinar elas esse caminho. Se eu vejo que elas estão fazendo algo errado, eu vou chamar a atenção. Vou brigar, vou orientar e vou falar: eu faço isso porque eu amo vocês. Às vezes eu dar um não para elas não quer dizer que eu tenho que dar o porquê daquele não. Ela só tem que entender e obedecer. Eu digo porque esse era um princípio que o meu avô tinha comigo. Ele não entendia, não sabia falar com as palavras. Ele só dizia: não, não vai fazer e pronto, e deu. Porque eu não quero. Você não precisa compreender isso agora. Talvez você vai compreender isso lá na frente. Às vezes a criança ela não precisa compreender tudo de imediato naquele exato momento, porque ela não vai entender de exatidão naquele momento. O pai tem o poder de dizer não e sim. Ele não tem o porquê, ele não tem porquê ele dar explicação para o filho. O filho só tem que obedecer. Rafael, como que você, usa isso, essa história, assim, porque você falou muito várias vezes que o teu avô dizia, tua mãe dizia: "Isso é fase, isso vai passar, isso é fase". A tua cabeça hoje continua funcionando assim quando você está numa situação de dificuldade? Que é uma fase, que vai passar? Você usa isso como uma ferramenta, como na é da tua mentalidade? Se eu estou passando por um momento difícil, um momento ruim, eu vejo que eu tenho que aprender. E se eu estou naquela situação, é porque eu me coloquei naquela situação. A gente planta e colhe. Então, se eu estou passando por algo, eu tenho que aproveitar aquele momento, mesmo que eu não goste, mesmo que é ruim, mas eu tenho que buscar extrair o melhor daquela situação, porque isso vai lapidando quem eu posso ser mais lá na frente. Lapidar o Rafael como profissional, como pessoa, como pai, como marido, porque não adianta eu reclamar, murmurar. Eu nunca vi esse meu avô ficar murmurando ou reclamando pelas situações que nós estávamos vivendo. Ele só dizia: isso aí vai passar, daqui a pouco passa. A gente vai passar por isso. É um momento difícil ou ruim, que não era projetado, mas aconteceu e acabou passando. Foi difícil. Nossa, eu como criança, eu, meu irmão, a gente tem que usar roupa usada de colegas de rua, chinelo, ter que ir para casa do vizinho, porque a sua mãe falava assim: "Ah, vou para casa do fulano, fica lá a manhã inteira, a tarde toda e almoça lá". Rafael, hoje quando você está andando na rua e você vê uma pessoa, hã, em situação de rua, um morador de rua, qual é o teu sentimento? Existem 2 situações. Já conversei com moradores em situação de rua e já fiz alguns trabalhos voluntários com os moradores de rua. Um dos casos, que eles mesmos já me contaram e me relataram. Muitos deles têm condição de vida financeira boa, porém eles veem uma família desunida. Um deles me relatou isso. Ele disse o seguinte: "Eu prefiro estar na rua, porque aqui as pessoas não vestem nenhum tipo de máscara, elas são o que são, e na minha família o que mais tem é uma máscara. Condição financeira boa minha família tem, eu tenho, porque eu dei isso para os meus filhos. Mas eu prefiro estar aqui na rua, porque aqui eu encontro pessoas de verdade, pessoas não interesseiras. Aqui nós aprendemos a compartilhar o pouco que temos". E outra situação são pessoas que passaram por momentos ruins, né, que dá para superar, porém preferiram entregar suas emoções, se sentir pobre coitadinho da sociedade, vítima da sociedade e estar à beira de estar morando na rua. Então, assim, existem essas 2 situações dos relatos que eu tive quando eu fazia trabalho voluntário
com moradores em situação de rua. Um é o que se entrega ao fracasso da mente, que não consegue lutar, não busca ajuda. E o outro que prefere estar tem condições, mas prefere estar na rua porque ali ele encontra pessoas de verdade. Então existem esses 2 pontos. Hum. Eu acreditava que ele morava ali porque ia ser pobre. E e quando eu passei por essa situação, eu falei: "Cara, eu passei por isso, eu peguei comida no lixo, eu estive nessa situação, minha família esteve nessa situação e conseguimos vencer, a gente se uniu para vencer", né. Eu tinha tudo para dar errado, o improvável da sociedade, que poderia ter me criminalizado, como muitos colegas meus adolescentes entraram pra marginalidade, a maioria deles estão mortos hoje. Colegas de infância, a maioria deles estão mortos. E isso porque tinham uma condição de vida, assim, questão, né, não estava vivendo a mesma coisa do que a gente, e foram. Rafael, você falou, assim, eu tô tentando captar, né, o que fez com que realmente vocês, saíssem dessa estatística, porque a maior probabilidade é, de fato, ter um fim como esse, dos seus amigos, numa situação social de uma condição tão extrema. Mas vocês não fizeram parte da estatística da maior probabilidade, e você atribuiu aqui a 2 aspectos. Você falou em Deus e você falou em família, em união, em amor, em querendo ou não nessa perspectiva de futuro, porque vocês tinham esse entendimento de que vocês iam conseguir sair dessa, a todo momento, pelo menos você falou isso, né. Uhum. É Deus. Como que Deus estava presente e está presente, e de que forma ele era essa força que movia vocês? Eu via Deus no amor da minha família, do meu avô. Ele não citava Deus toda hora pra gente. Ele dizia o seguinte: "A gente vai vencer isso estando unido". Quando eu e meu irmão brigávamos por coisas que sem significado tão significativo pra gente, ele colocava a gente dentro de um quarto e falava assim: "Enquanto vocês não se ajeitarem, se arrumarem ou se entenderem, a gente vai estar sempre desunido". A família desunida, a gente são alvos fáceis para poder ser destruído. Se vocês como irmão não estiverem unidos, se de um bom entendimento, vocês vão ser vencidos lá na frente. Então meu avô, ele não precisava citar Deus, mas ele mostrava que a união, a fé que nós temos que ter um no outro, superava tudo isso. Uhum. Tudo isso foi superado através da nossa união, né, mas só que infelizmente o meu irmão tem esses traumas. Ele não conseguiu vencer, lógico que ele é uma pessoa bem-sucedida, tem uma família, consegue as coisinhas dele, porém quando alguma coisa dá errado, ele atribui a isso. Eu não, eu já busco tirar como aprendizado para poder evoluir. Evoluir como ser humano, o que que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar, não para agradar as pessoas, mas para poder ser uma pessoa melhor a cada dia, ser aquela pessoa fora da curva, ser o fora da casinha, fora da caixa. É porque infelizmente a gente estamos assim. O sistema nos direciona a esse caminho. Mas a gente tem que ampliar um pouco mais a nossa mente, aprender a olhar para as pessoas, respeitar as pessoas como elas são. E Eu eu li um livro uma vez, eu tô tentando lembrar aqui qual era o livro, mas eu acho que era um livro de Dale Carnegie, e ele contava uma passagem assim, era mesmo, era um livro de Dale Carnegie. Ele dizia assim, que certa vez um psicólogo tinha feito um estudo tentando entender, o contexto de alguns alcoólatras. E aí, eles entrevistavam filhos de pai alcoólatra ou pais alcoólatras, e queriam entender por que que alguns se tornavam alcoólatras e outros não. Então, certa vez, entrevistando 2 irmãos, cujo pai era alcoólatra, um irmão
tinha se tornado alcoólatra, não tinha conseguido prosperar, não tinha conseguido constituir uma família, e o outro filho não era alcoólatra, tinha uma verdadeira aversão à bebida alcoólica e tinha prosperado, constituído uma família. E o entrevistador, esse psicólogo, que era um pesquisador, ele perguntou, para os dois ele fez a mesma pergunta, por que você se tornou quem você se tornou? E os dois, curiosamente, tiveram a mesma resposta. Eles responderam assim: também com o pai que eu tive, o que se poderia esperar de mim? Ou seja, um se tornou alcoólatra e justificou isso dizendo que o pai era alcoólatra e por isso ele tinha se tornado alcoólatra. E o outro não tinha se tornado alcoólatra, tinha se tornado uma pessoa próspera e com um contexto familiar completamente diferente e tinha atribuído também a mesma coisa. Ou seja, eu tinha um pai alcoólatra, não era isso que eu queria pra mim. Então eu fiz algo completamente diferente. Então, parece, né, que tem uma questão, assim, de mentalidade mesmo, da forma como cada um interpreta os fatos que acontecem consigo mesmo, não? Porque tem pessoas que realmente, né, todas as pessoas passam por alguns traumas na sua vida, maiores ou menores, extremos ou menos extremos, mas passam, né? Sim. Só que algumas pessoas usam aquela vulnerabilidade pra ser melhor, né, pra não continuar vivendo aquela vida de escassez ou aquela vida de dificuldade. E outras pessoas já atribuem, continuam acreditando que a sua escassez está relacionada à escassez que sempre existiu na sua vida. Então, me parece que você tem essa mentalidade de, superar o que você passou, os traumas que você teve para ser melhor. Porque hoje a gente vê o teu currículo, você está fazendo uma graduação, você já tem curso técnico, já tem pós-graduação, então você está em busca de conhecimento, você é empreendedor, você trabalha em outra empresa, você quer crescer, você quer construir. De que forma você vê isso hoje, assim? Porque olha quantas pessoas, né, você falou ali dessas pessoas que muitas vezes são moradores, estão nessa condição de rua. São pessoas que, eh, não sei se escolhem é a palavra, né, escolhem estar ali, mas muitas vezes se colocam numa posição de vítima. Vítima da sociedade, vítima da falta de oportunidade, vítima das circunstâncias, né? De que forma você acha que essas pessoas que se colocam como vítima podem acordar? Elas poderem olhar para si mesmas e ver a grandeza que elas têm dentro de si. Infelizmente, a sociedade, nós estamos sendo preparados, né, para querer conhecer um artista, conhecer uma pessoa que está na alta sociedade, conhece mais a vida de uma outra pessoa do que a dela mesma. Nós somos um livro a ser descoberto. A gente só precisa olhar para dentro da gente e ver a tamanha grandeza que nós temos. O poder da nossa mente. A nossa mente ela é ilimitada. Eu vou fazer algo aqui com a Dani. Dani, tenta segurar para mim esse copo d'água. Agora eu vou fazer uma outra situação, vai ser a mesma questão. Vai pegar o pinico. Só um instante. Segura. Dani, tenta soltar esse papel. Soltar? Tenta soltar esse papel. Em algum momento eu pedi para ela soltar o papel. Eu pedi para ela tentar soltar o papel. Não existe ou tentar. Ou você solta, ou você não solta. Tem um copinho vazio? Aqui, ó. Nós somos um ser humano, quando viemos ao mundo, vazio, como criança. E durante o nosso processo nessa vida, nós vamos aprender um pouquinho com a nossa família, com os amigos, com aquilo que a gente é alimentado pelo sistema, pela televisão, pelos livros que lemos. Só que durante o processo você é cheio de trauma, foi preenchido com palavras ruins,
negativas, você não vai conseguir, você é um coitadinho, você é uma vítima da sociedade. E você começou a formar uma crença limitante na tua vida. E como que eu faço para tirar essa crença de vítima da sociedade? Começa a alimentar o teu coração, a sua mente com palavras positivas, palavras boas, que edifiquem a sua mente e o teu coração. Vamos supor que está tudo preto. Começa a alimentar com palavras: eu sou um vencedor. Mesmo que a palavra seja difícil de dizer, quando você está no buraco, lá no cocô do cavalo do bandido, é difícil você falar: eu sou uma pessoa vitoriosa. Eu vou vencer. Eu sou um conquistador. Onde eu colocar a minha mão, eu vou conquistar. Eu vou assinar vários contratos. É difícil quando você está na sarjeta. Mas se você não falar isso, ninguém vai falar isso por você. Você tem que dizer: eu sou um vencedor, eu sou um conquistador, eu vou ter uma família abençoada, eu vou ter filhas abençoadas, eu vou ter uma esposa abençoada, eu sou uma pessoa que vou ser excelente profissional, vou fazer uma faculdade, vou fazer 2 faculdades, vou exercer minha profissão da melhor maneira possível. Assim que você sai daquele pensamento vítima da sociedade, você tem um poder dentro de você. Só cabe dizer essas palavras para ti. Ou você faz ou você não faz. Ah, tentei fazer. Você não tentou nada, meu querido. O tentar é desculpa para não fazer. Ou você acorda cedo e vai atrás do teu objetivo, porque ninguém vai fazer isso por você. É esse ensinamento que o meu avô dizia para mim. Não com essas palavras eloquentes, porque ele era difícil no pesar das palavras. O que ele dizia para mim e para o meu irmão: vocês vão acordar 5 horas da manhã. Muitas das vezes meu avô acordava a gente com um balde, com um copo d'água às 5 horas da manhã. Ele falava assim pra gente: mesmo que vocês não tenham nada para fazer, vocês vão levantar, porque vocês serão trabalhadores. E trabalhador acorda cedo. E assim foi indo. Então assim, meu avô ele dizia de forma diferente que hoje eu consigo traduzir. Naquela época, era difícil, acordar com um balde d'água na cabeça. Então, respondendo a pergunta da Dani, você pode. Eu consegui. Minha mãe teve câncer, passamos por momentos difíceis, momentos humilhantes, momentos vergonhosos. Eu vou dizer isso que a Dani me encorajou meio que no início, antes de tudo estar aberto, e minha esposa nem sabe desse detalhe. Eu acho que muita gente não sabe, acho que ninguém sabe, só eu e Deus e a pessoa que fez a terapia em mim espiritual e agora a Dani. Quando eu tinha ali meus 4, 5 anos, eu fui abusado sexualmente por uma pessoa da minha família. Como criança, aquilo pra mim era novidade, como é que novidade pra todo mundo, como uma criança que tá se descobrindo. Eu fui abusado sexualmente. E você ter que chegar pra um adulto e falar: "Ó, tá acontecendo isso, isso, isso". E o adulto dizer: "É mentira sua". E você detalhar a situação e falar: "É mentira". A pessoa que abusou de você falar: "É mentira, você tá mentindo para mentiroso". E taxar você como um mentiroso. Então por isso que eu até mandei um tema pra Dani e falei assim: "Do improvável aos sonhos realizados e conquistados". Não tem nada a ver com dinheiro, nada a ver com dinheiro. Primeiro a gente tem que vencer aqui, vencer a mente, o poder da nossa mente, ter fé em Deus. Ah, e você fala: "Rafa, você tem trauma disso? Você ama essa pessoa que é da tua família?". Amo, nunca mais tocamos no assunto, porque isso aí é uma coisa bem antiga. Talvez ele deve ter trauma se um dia eu tocar nesse assunto, ou ele vai me chamar de mentiroso, mas quem sofre ali o ato, mas eu amo demais, tenho ele como exemplo da minha vida, um excelente profissional, um excelente pai de família, tenho ele como exemplo, não temos contatos, né, acho que a última vez que conversamos tem uns 15 anos, foi quando eu fui em São Paulo, né, mas é uma pessoa inteligentíssima, mas não, isso aí, eu tô chorando aqui, tu vai falar: "Ah, Rafael, tá chorando porque tá com trauma", não, choro porque é uma memória ruim que eu tenho que tirar da minha mente, da minha caixinha e trazer as claras.
mas isso não me faz eu entrar em pranto aqui: "Ai, tô sofrendo", não. Eu só quero que você entenda que também passou por essa situação, perdoe a pessoa que fez isso com você. E primeiro, se perdoe também. O poder do perdão abre fronteiras. Então perdoe essa pessoa e se perdoe. Porque quando você não se perdoa, é como você estiver pegando uma faca e se martirizando todos os dias. Alguém pega a faca e fica se cortando? Não. Quando você não se perdoa, é isso que você está fazendo. Lá no teu subconsciente, que muitas das vezes vai sofrer ter um reflexo na sua vida que você fala: por que eu estou passando por isso? Então perdoe a pessoa, mesmo que seja difícil, e se perdoe. Se eu conseguir, você também consegue. Isso é possível. Rafael, foi por isso que você foi estudar neuropsicologia? Eu fui estudar para me conhecer um pouco melhor e para entender um pouquinho melhor quem eu sou e tal, né. Aí E o que que você descobriu estudando neuropsicologia, além disso tudo? Você eu falou que você tem coragem. Você falou que isso tudo te trouxe a propriedade de coragem, né. Mas o que que você descobriu aí fazendo neuropsicologia? que eu posso me conhecer melhor, cada dia mais, que tem áreas na minha vida que quando tá lendo ali, lendo os livros, estudando e tal, você começa a fazer uma terapia consigo mesmo. Que tem áreas que eu tenho que melhorar, mas aí logicamente está sendo bem trabalhado e eu vou trabalhando nisso. Mas eu aprendi que ver quantas coisas que eu consegui superar. Você acha então que as pessoas que não conseguem superar essas crenças limitantes que você falou, esses traumas, essas barreiras que os impedem de prosperar, uma das chaves é o autoconhecimento? O autoconhecimento. Como eu comentei aqui, nós queremos muito conhecer qual é o seu nome mesmo, abençoada? Giz. Geisa. As pessoas querem muito conhecer a Geisa. Ah, a Geisa gosta de roupa azul, roupa branca, ela come isso, aquilo, outro, etc, etc, etc. Ah, a Geisa passa por isso, 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 ela pinta a unha uma vez na semana na cor X. Você é expert em conhecer a outra pessoa, mas será que você é expert em se conhecer? No teu autoconhecimento, saber quais são as suas limitações, aquilo que você pode fazer, aquilo que você tem que superar, os medos que você tem, os traumas que você precisa vencer. Então, é isso que a gente tem que fazer, se autoconhecer, se olhar no espelho, já me levantar aqui, se olhar no espelho, além de querer olhar o umbigo dos outros, olha para o seu, olha para você, veja as falhas que você tem e busque moldar a sua mente. Não o corpo fisicamente, mas a mente primeiro, porque é aqui que está a sua limitação. Os teus traumas estão aqui. Se você não vencer aqui, você não vai ter um bom relacionamento com uma pessoa, com um amigo, na vida profissional, na vida conjugal. Então, quando você se conhece, vamos supor que a Dani faz algo que eu não goste. Você vai ficar um pouco triste. Mas você não vai ficar, ai, eu não vou falar mais com a Dani, não sei o que, sei que lá, porque ela me magoou. Não, meu querido. Nós só damos aquilo que temos de melhor. Então, quando você entende que a pessoa que tem aquela ação com você, ela deu o que ela tinha de melhor. Você que tem que filtrar a informação, é igual o copo d'água. Você permite ou não permite, isso é autoconhecimento. Ou você absorve, ou você solta. Então, é isso que a gente tem que aplicar todos os dias na nossa vida. Eu aplico tudo isso na minha vida todos os dias. Se eu não vigiar, se eu não supervisionar a minha mente, não ficar me monitorando de vez em quando, fazendo um autoconhecimento, uma vez na semana, deitar na cama e me reavaliar o que aconteceu na minha semana, me descarregar, Rafael, você já teve depressão? já. E já infartei por isso. Teve infarto? Uhum, pré-infarto. Aí fiz tratamento psicológico lá no Rio,
com a psicóloga Ana. Nossa, foi uma maravilha. No primeiro dia eu não falei nada, né. Fui recomendado pelo psiquiatra, que ele queria me encher de copinho de remédio. Aí eu falei: "Não, não quero tomar remédio". Aí ele foi me orientou uma psicóloga, é a melhor coisa da vida. E nisso, primeiro dia eu falei: "Vou me abrir para uma pessoa, abrir minha vida", não toda, né, mas as coisas que eu tô enfrentando. E uma coisa que ela me falou naquela época, quando eu comecei a me abrir com ela disse o seguinte: "Rafael, a sua mente é um guarda-roupa. Você tem que organizar a sua mente. Eu não posso fazer isso por você. Se esse papel tá fora do lugar, qual é o lugar que deve colocar esse papelzinho? Se essa roupa preta está fora do lugar, em qual lugar você deve colocar? Então organize a sua mente, que é o autoconhecimento". Ela falou: "E se você está passando por esse momento ou passou por isso, você vai tirar um grande aprendizado daí". A gente eu vou te desculpa te interromper, porque a gente tá chegando no final já. Passa muito rápido. Mas eu quero que tu feche essa pauta aí da depressão, porque depressão é o mal do século. Ansiedade, depressão. Como que tu analisa que tu venceu a depressão? Qual foi a tua virada de chave? Amor próprio. Porque de todos aqueles traumas que eu tive na vida, algo faltava ainda mais na minha vida: o amor próprio. Eu aproveitar, eu, Rafael, eu poder me aproveitar, ir no shopping sozinho, curtir sozinho, ir num lugar, tomar minha água, tomar um refrigerante. Eu me curtir, sem precisar de pessoas para poder ser feliz. Eu posso ser feliz comigo. Eu poder olhar no espelho, eu me amar, me curtir, aproveitar os momentos comigo sozinho, botar um filme e ir no cinema, dar altas gargalhadas. Fiz isso várias vezes. Isso é amor próprio. E a depressão, ela foi saindo da minha vida. Porque o que eu entendo da depressão, assim, por um pouquinho, é quando você coloca as tuas expectativas de vida e você é frustrado por uma outra pessoa e você fica na dependência de: "Ah, eu não tô tendo a expectativa retornada pra mim". Não, você tem que se amar, não tem que depender de ninguém. De não ser validado? Não ser validado por alguém, pelo que você fala, pela roupa que você usa, do jeito que você é. Não, a autovalidação é sua. Só você pode fazer isso por você mesmo. Porque no seu caso tinha muito a ver com essa valorização pelo teu passado que foi construído, assim, de ter vivido naquela situação, assim, de humilhação e tudo mais. Isso. Então tu não enxergava o teu valor. E foi Isso quando mesmo. Mesmo que eu buscasse ter o reconhecimento das pessoas, eu não me via como reconhecido, eu não tinha esse reconhecimento: "Nossa, quanto que eu superei, como eu sou uma pessoa vitoriosa". E esse amor próprio me fez ver quem eu sou. muitas pessoas buscam a solução da depressão na terapia medicamentosa. E eu não vejo isso como vantajoso não. Isso Porque é talvez por um curto prazo faça sentido para ajudar a pessoa a dar o passo de encorajamento, mas na verdade é um mergulho em si mesmo, de entender o de entender o porquê. porquê da situação que você vivenciou. E como a Ana lá na época falou, ela falou: "Tudo que você vivenciou na vida e passou ou tem passado alguma coisa, tira como aprendizado. Veja quanta coisa que você já superou, venceu, tudo que você já enfrentou, e agora o que você tem que fazer? Organizar cada situação em uma prateleira, numa gaveta da tua mente. E só você pode fazer, eu não posso pegar a tua mão, pegar a tua mente e fazer isso por ti". E aí a depressão fui vencendo, não foi algo fácil. Meus amigos que lá do Rio que me conhecia, falou: "Cara, você", eu pensei em tirar minha vida. Vou contar 2 fatos. Quando eu tinha aproximadamente 12 anos de idade, não sei se eu contei no relato, meu padrasto ali, ele chegou a ter uma arma dentro de casa, pra defesa pessoal dele. E um belo dia, uma bela noite, eu tive acesso a essa arma. Entrei, eu peguei em cima do armário, fiquei olhando a 38, vi que tinha munição. Por todas aquelas turbulências que eu estava vivenciando, eu peguei a arma e botei na minha cabeça.
Então eu tinha até depressão ali como criança, que tem criança também tem depressão. E eu falei, se eu tirar minha vida, acho que tudo aqui se acaba e eu fico de boa, fico livre da dor. E uma voz veio bem suave na minha mente, eu não sei o que posso dizer, mas falou assim: se você tirar a sua vida, vai que você não morra e você fique paraplégico. Olha a dor que você vai passar. Eu peguei, vou sair fora, né? Se morrer, tudo bem. Mas ficar paraplégico, Deus me livre. Então ali foi esse primeiro episódio. No segundo episódio, né, na estação de trem, eu pensei o seguinte, já era um pouco adulto, tava indo pro trabalho, e eu peguei e falei, cara, vou me jogar aqui na frente do trem. É uma morte única, uma dor única e tudo certo. E essa mesma voz no meu interior veio e falou a mesma coisa quando eu tinha meus 12 anos. Não faça isso. Vai que você não morre. Não quer dizer que você se jogar na frente do trem, tu vai morrer. Aí eu recuei, aí depois entrei no trem. Isso não tem muito tempo não, tá, gente? Isso aí foi no tempo da terapia, quando eu fazia ali com uns 26 anos para 27 anos, com a psicóloga. Agora você tá com 30 aí? 7. Não tem muito tempo. Então a terapia ali, a psicóloga, ela me ajudou bastante. Então quando você procurar ajuda da saúde mental, não fique achando, eu sou um doente mental. Não. Assim como nosso corpo fica doente, ficamos resfriados, a nossa mente também fica doente. Só que nós temos que procurar especialistas na área da saúde mental. Assim como você procura um médico, um médico do coração, etc., você tem que procurar um médico da área da psicologia para poder te ajudar. Então, se você não fizer isso, você realmente vai estar se enterrando. Sim. Rafael, estamos chegando nos minutos finais. A pergunta final é um apanhado geral dessa grande lição que a tua história traz. Foi um bumerangue. É, Meu, se fosse resumir as lições que você aprendeu com a sua vida, de tudo isso que você superou, resumindo em uma única frase, eu, Rafael, vivi o que vivi e aprendi que... somos vencedores. Somos vencedores e nunca desista de você. Nunca desista de quem você é. O mundo todo pode estar contra você, mas você não pode estar contra você mesmo. Você é vencedor. Não desista do teu sonho e de quem você é. Porque o dia que você fizer isso, a vida acabou para você. Porém, há esperança. Ainda há esperança. Enquanto você tiver vida, nessa terra. Uma mensagem forte, uma mensagem impactante, de alguém que superou tantas, não sei nem se dificuldades é o nome, porque é muito mais do que dificuldade, né? Esses obstáculos que uma criança, uma pressão psicológica imensa, perdas, abusos de tantas coisas. Então, realmente, Rafael tem uma mente forte, foi persistente, é um vencedor e traz essa mensagem para a gente refletir. Para cada um refletir sobre as suas vulnerabilidades, sobre as suas mazelas, sobre aonde o calo aperta no seu sapato. Todo mundo tem os seus, né? Então, vamos lá. Finalizamos mais esse episódio. Deixa eu te falar, tu tem redes sociais, não? Como é que você é? Quem quiser te seguir, quem quiser te conhecer um pouco mais, eu já ia esquecendo. É o meu Instagram, Rafa Matos Lima. Bem fácil de encontrar. Basicamente eu vou estar com uma blusa preta, né? E carequinha. Meio difícil de encontrar, né? E careca, né? Então, tá jóia. Então, quem quiser dar uma espiada lá no Rafael, tá lá no Instagram. E eu te encontro no próximo episódio com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Não esqueça de seguir lá no Instagram, @Vivi e Aprendi Podcast. Tchau e até o próximo episódio.